Louvado, glorificado e adorado seja o nosso Deus, fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos, enfim, que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso canal, nosso site. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. Nós já estamos nos aproximando das 700.000 visualizações dos nossos vídeos e contamos com 1.230 inscritos no nosso canal. Se inscreva você também. Hoje nós continuaremos o nosso trabalho atual, que consiste na leitura da introdução do primeiro capítulo e do último capítulo de cada livro da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, a título de incentivo para nós próprios e para todos vocês, incentivo à leitura da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, a Bíblia Sagrada, né? Então hoje nós faremos a leitura da introdução da carta aos Gálatas. É o nono livro, o livro número 9 da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, e é a quarta carta do apóstolo Paulo, quarta carta de São Paulo, né? A carta aos Gálatas. Da escravidão para a liberdade. Introdução. A Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor. Na segunda viagem missionária, Paulo atravessou a Frígia e a região da Galácia. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. E aí fundou comunidades, depois visitadas. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 23. Durante a terceira viagem, 53 a 57 depois de Cristo, o livro dos Atos mostra que Paulo permaneceu longo tempo em Éfeso. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 21. E 1, né? 19, 1 a 21 e 1. Foi aí, provavelmente, que o apóstolo teve notícias de um ataque contra ele e sua doutrina em meio às comunidades da Galácia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 e capítulo 21, versículo 1, né? Para ficar mais claro. Repetindo aqui. Então, Paulo atravessou a Frígia e a região da Galácia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E aí fundou comunidades, depois visitadas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23, 18, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 23. Durante a terceira viagem, ano 53 a 57 depois de Cristo, né? Isso aí ele fez isso aí no ano 53 a 57 depois de Cristo. O livro dos Atos mostra que Paulo permaneceu longo tempo em Éfeso.
Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 e capítulo 21, versículo 1. Foi aí, provavelmente, que o apóstolo teve notícias de um ataque contra ele e sua doutrina. Em meio às comunidades da Galácia, alguns judeus cristãos ligados a certos círculos de Jerusalém queriam impor aos pagãos convertidos a circuncisão e a observância da lei mosaica. Além disso, ridicularizavam Paulo, negando a sua autoridade de apóstolo, porque ele não pertencia ao grupo dos 12. Diziam também que a doutrina sobre a caducidade da lei era invenção de Paulo e não correspondia ao pensamento da Igreja de Jerusalém. A carta aos Gálatas foi escrita no fim da estada de Paulo em Éfeso, provavelmente no inverno do ano 56, 57 depois de Cristo. É a única carta de Paulo que não começa com ação de graças e não termina com bênção, fato que testemunha a sua indignação. De fato, em tom agressivo, ele defende o seu apostolado e doutrina, reafirmando que o Evangelho nada tem a ver com a lei mosaica, nem com qualquer outro tipo de espiritualidade legalista. A carta aos Gálatas foi definida como o manifesto da liberdade cristã e universalidade da Igreja. Daí a sua importância. Contudo, libertação de quê e para quê? Libertação de uma vida programada externamente por um minucioso código de regras e leis que conservam o homem numa atitude infantil diante da vida. Libertação para uma vida adulta e consciente, graças ao uso responsável da liberdade. A vida do homem não deve ser determinada por um código de leis, mas por compromisso pessoal e íntimo com Cristo, que está presente no profundo do ser humano. Capítulo 2, versículo 20. A liberdade é conduzida, aqui capítulo 2, versículo 20, é livro a carta aos Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 20. A liberdade é conduzida pelo amor a si mesmo e aos outros. Amor que é compromisso ativo com o crescimento do outro. Gálatas capítulo 5, versículo 6, 13 e 14. Ao ler a carta aos Gálatas,
nós, cristãos de hoje, somos convidados a uma séria revisão. Onde está a motivação fundamental que dirige a nossa vida cristã? Numa série de observâncias mecânicas de leis e ritos? Ou no compromisso com Jesus Cristo que se realiza através de amor responsável e criativo? A igreja também é convidada a essa revisão de vida. Ela realmente educa os filhos de Deus para a liberdade e a fé? Ou estabelece leis que escravizam e esterilizam a vida cristã? As instituições eclesiais visam a colocar fronteiras de salvação? Ou procuram formar comunidades comprometidas com Jesus Cristo e abertas para servir a todos? Olha, vou repetir essa final aqui, vou repetir o final. A igreja também é convidada a essa revisão de vida. Ela realmente educa os filhos de Deus para a liberdade e a fé? Ou estabelece leis que escravizam e esterilizam a vida cristã? As instituições eclesiais visam a colocar fronteiras de salvação? Visam a colocar fronteiras de salvação? Ou procuram formar comunidades comprometidas com Jesus Cristo e abertas para servir a todos? São várias perguntas aí, né? Bom, então nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura da Carta aos Gálatas, da escravidão para a liberdade, a introdução. Carta aos Gálatas é o 9º livro do Novo Testamento e a quarta carta de Paulo, na sequência aqui da Bíblia Sagrada, né? Então, estamos iniciando nosso trabalho aqui em relação à Carta aos Gálatas. Fizemos a leitura da introdução, concluímos agora e voltaremos no nosso próximo vídeo com a leitura do 1º capítulo da Carta aos Gálatas e depois, no outro vídeo, a leitura do último capítulo da Carta aos Gálatas, da escravidão para a liberdade. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. E até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Nós vamos tentar concluir o nosso trabalho em relação à Carta dos Gálatas, lendo a tradução do 1º capítulo e o último capítulo. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos, felicidades. Seja bom, cordial abraço, amigo, sempre Jonas Varela.